Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural. Será que de fato é real? Será que de fato existe? Ou é lorota da nossa cabeça? Será que William Shakespeare estava certo em dizer que existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar? E se eu te contasse que os olhos humanos só são capazes de enxergar 1% à nossa volta? O campo de visão do ser humano ele é limitado a uma certa frequência. Existem frequências que os olhos humanos, não captam. Então, convido você a ver alguns vídeos, eu preparei um conteúdo para você poder entender sobre o mundo espiritual. E joga esse vídeo, joga essa granada nos grupos de família, nos grupos aí de futebol. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, ou pelo menos te chamar de doido, né? Deixe seu like, inscreva no canal e quem quiser conhecer o meu trabalho ou pelo menos acompanhar o meu trabalho, eu estou publicando lá no Telegram todos os dias o resultado que eu estou tendo usando anúncios, o resultado que eu tenho no mundo empreendedor, eu estou divulgando no Telegram. Você pode acompanhar pelo Telegram. E se você quiser conhecer o meu trabalho, ver aqui o testemunho de pessoas que mudaram de vida, é o primeiro link na descrição. Tenho certeza que você vai mudar de vida. Vai ser uma das melhores experiências na sua vida, visto que você recebe o meu contato pessoal, os nossos grupos e o material de apoio, tá bom? Bom, vamos seguir para esse vídeo aqui. E olha que coisa estranha. A primeira coisa que eu preciso mostrar aqui para vocês, tá? O rapaz, ele tá caminhando, esse que tá com um círculo vermelho, e alguma coisa sai dele. Alguma coisa do âmbito sobrenatural sai dele. Aos olhos humanos não é capaz de enxergar, mas as câmeras de infravermelho, elas são capazes. O que é uma câmera de infravermelho? É justamente uma câmera que ela capta as imagens à noite. As câmeras coloridas, elas captam a imagem de dia. As câmeras que captam a imagem à noite, elas são preta e branca. Por isso, os animais noturnos, eles enxergam em preto e branco, tá? Vamos continuar aqui para você poder ver, ó. O rapaz está caminhando, o outro rapaz também está caminhando, e de repente, ó, olha só, de repente, alguma coisa a câmera capturou aqui, sai do rapaz, ó. Esse rapaz, ele sente, eu não saberia te dizer se é um calafrio, o que é, mas o rapaz sentiu que alguma coisa saiu dele, ó. Alguma coisa saiu dele, e você vê nitidamente, ó, olha aqui, ó, esse contorno aqui. Eu vou aumentar a imagem, pode ser que você esteja num celular mais antigo, né? Olha só o que saiu dele, ó. Olha lá. Vamos voltar a imagem aqui para você ver, ó. Então, essa coisa, ela saiu dele, né? E ela chega nesse cara aqui, ó. O cara, ele toma um certo susto, né? Mas ele não sabe dizer o que aconteceu. Não sabe dizer o que aconteceu. Aí, eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês. Nós temos mais 2 vídeos para analisar, mas eu preciso explicar aqui para vocês. A própria Bíblia nos ensina que nós não devemos aceitar a imposição de mãos sobre os seres humanos. Nós não devemos aceitar que as pessoas, qualquer pessoa saia orando para a gente ou entrando em nossa casa. O Criador dos céus e da terra, que você conhece do latim Jesus, ele mesmo ensinou. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, roda o mundo, não encontrando nada neste mundo, decide voltar para o seu lugar original. E ao voltar para o lugar original, traz consigo mais 7 espíritos imundos. E o estágio inicial da pessoa é pior do que o anterior. Muitas vezes, a pessoa que ora por você, que faz imposição de mãos, eu vou orar por você para que a sua vida vai mudar, vou fazer imposição de mãos. Muitas vezes essa pessoa, ela é pecadora, a boca dessa pessoa só sai
caos, só sai tristeza, só sabe falar mal do próximo. Então, se a pessoa ela não vive uma vida santificada, não tem por que ela orar para você. Porque o que mais vai acontecer é que ela vai fazer a transferência. A imposição de mãos, biblicamente falando, é a transferência. Por exemplo, quando você quer passar as bênçãos de Jacó, ele faz uma transferência das bênçãos através da imposição de mão. Agora, o que acontece quando alguém transfere para você sem o pleno consentimento ou conhecimento? A pessoa está transferindo para você uma maldição. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai orar por você, a sua situação espiritual piora, porque ela está impondo algo dentro de você. Quantos casos que não existem de pastores que falam assim, não, eu vou curar você, venha na minha igreja. Aí você entra na igreja com uma dor no pé, você entra na igreja com um problema de gastrite, e de fato esse problema é curado. Só que aí, de repente, na mesma semana, a sua esposa quer terminar com você, seu carro começa a dar problema, você descobre um problema de saúde sério. Ou seja, foi uma transferência, ele tirou aquele problema de você e outro problema acabou adentrando. Então, o Criador dos céus e da terra, ele nos ensina que nós não devemos receber nada dos homens, muito menos oração. Ah, eu vou orar por você. Ore na sua casa, mas não faça imposição de mãos sobre mim. O verdadeiro patriarca, ele se comporta dessa maneira. Então, muitas vezes, outra coisa, o nosso estado mental, ele também é correlacionado ao mundo espiritual. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. É só um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui desde o começo da filmagem. Ó, o cara tá caminhando. Eu vou avançar, né? Aí, ó, ele tá caminhando. Aí alguma coisa sai dele, ó. Olha só, alguma coisa sai dele. Tá? E essa coisa, ela entra no outro cara. O que poderia ter acontecido aqui, uma das coisas é o seguinte. O mundo espiritual ele é muito mais rico do que você imagina. Eu tenho mais 2 vídeos para te mostrar. A pessoa ela pode estar numa situação difícil. Essa pessoa pode estar numa situação difícil. E aí alguém orou por ela de casa. Não precisa fazer imposição de mãos, né? Ou simplesmente essa própria pessoa clamou a Jesus. Quantas vezes na minha vida eu senti que eu ia dessa para melhor e eu clamava ao Criador. Então pode ser que essa pessoa tenha orado, e essa entidade saiu dela. Por quê? Porque quando você ora, você sincroniza com o Criador. Se a entidade permanecer no mesmo local, quando a pessoa ora, o que vai acontecer é que o Criador vai afastar essa entidade. E o Criador não é como um ser humano, né? É só você ver o que ele fez no dilúvio. Então as entidades sabem que a partir do momento que a pessoa ora, se ela interferir, ela vai ser lançada no inferno e de lá ela não volta mais. Então elas têm um pavor tremendo de oração. E aí basicamente ela transferiu para a primeira pessoa desatenta na rua. Eu sempre falo com meus alunos que é extremamente importante que você ore o Salmo 91 todos os dias antes de sair de casa. Por quê? Porque coisas assim podem acontecer. E isso implica diretamente na nossa vida, tá? Então, esse é um dos vídeos que eu trouxe aqui para vocês. Um outro vídeo é esse aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem. Olha só, o cara, ele tá trabalhando, né? E o que acontece com uma pessoa que não tem proteção espiritual? Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que não se prepara, não se protege espiritualmente? Olha só, o cara tá mexendo no celular e a cadeira se mexe. Olha só, a cadeira se mexe. E o cara se desespera, velho. E o cara se desespera. Agora, para essa cadeira se mexer aqui, esse cara, ele tá sem a proteção do Criador. Tá sem a proteção. Muitas pessoas, elas esquecem qual é o propósito do ser humano na Terra, por que você está aqui, a extrema necessidade e importância de você ter um vínculo com o Criador, esquece do mundo espiritual, que na verdade é um mundo sobrenatural, das entidades que estão neste mundo, dos perigos que tem nesse mundo. Muitas pessoas esquecem, elas tampam os olhos
e esperam as bonanças, as boas novas. Não é assim. Nós estamos num mundo que não é o paraíso. O paraíso é o jardim do Éden. Então, praticamente, a gente tem que nos resguardar todos os dias. E olha só que coisa interessante aqui, ó. Olha só. O cara estava mexendo no celular e a cadeira se mexeu, ó. O cara vai lá e toma um susto, tá? Ele vai lá e toma um susto. Isso é o que acontece. Se a pessoa ela não tiver a proteção espiritual, isso aí é o que acontece com a pessoa, tá? Por isso é extremamente importante permanecer e criar um vínculo com o Criador, tá bom? Ah, eu vou orar para Deus. Deus é um adjetivo pejorativo. Pode ser qualquer entidade. Agora, Jesus Cristo, se você ler João, capítulo 20, versículo 8, quando Pôncio Pilatos crucificou Jesus Cristo, né, ele colocou na plaquinha o nome de Jesus em grego, em aramaico e em latim. E o nome de Jesus Cristo em grego e em latim é exatamente Jesus. E em aramaico a fonética é Jesus, mas se escreve quase que parecido. Apesar da letra J não ter existido no passado, a fonética é representativa. Por exemplo, a letra Y, ela foi inventada na década de 70. Então, Yeshua, Yahush, tudo que tem Y foi inventado na década de 70. A letra J foi inventada há 500 anos atrás, mas o Y foi inventado há 50 anos atrás. Então, se você tirar o Y e você tirar o J, que tipo de som que é falado ali? Por isso, as línguas ancestrais, você não traduz num dicionário. Você tem que usar um termo do local. Por exemplo, os gregos usavam ielsous, né? Que você não vai traduzir da maneira que você fala. Chama-se transliteração. Você vai traduzir como se fala naquela época, Jesus. Assim como em latim, Jesus com V. Então a coisa muda. Por isso eu clamo a Jesus. Mas se você quiser usar o nome em aramaico, que você quiser, fique à vontade. Eu fico com o nome que João Batista, né, o Jesus Cristo foi conhecido no ato de sua crucificação. Mas cada um faz o que quer da vida. Eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém. Aí nós temos um outro vídeo para finalizar. Esse vídeo aqui, pessoal, eu não posso comprovar a veracidade, mas eu fortemente acredito ser fake, tá? Acredito que isso aqui não represente a verdade. Mas essa entidade existe, tá? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus todos os dias por Deus ter selado os seus olhos para que você não veja o que é o mundo espiritual. Agradeça a Deus por a sua visão, você só vê aquilo que Deus quer que você veja. Agradeça a Ele porque você não faz ideia da quantidade de demônios que tem neste mundo. Existem mais demônios do que pessoas vivas. Se você soubesse a quantidade de demônio que existe, você não conseguiria trabalhar, não conseguiria viver. E assim, esse aí é fácil. Essa entidade aí, meu irmão, ela é fácil. Isso aí não é nada. Tem coisa muito pior que isso aí. Mas muito pior. Vocês não fazem ideia. Eu recomendo para vocês um filme chamado O Estranho Thomas. O cara saiu correndo, né? Óbvio. Mas eu não posso confirmar essa veracidade, até porque é uma galinha. Os animais, eles são os primeiros a notar uma manifestação espiritual. E eles são os primeiros a correr. Então, isso tira um pouco dessa credibilidade do vídeo. Francamente, eu não acredito que seja real esse vídeo. Porém, essas entidades existem e é disso para pior. Tem um filme chamado O Didi Thomas, O Estranho Thomas. Eu recomendo que você assista. Você já assistiu Bird Box? Bird Box é um filme que a humanidade não consegue lidar com a realidade do mundo espiritual. O livro do Bird Box fala que as entidades daquele filme, elas vieram, né, e elas eram consideradas pelos xamãs do passado como demônios. E aí, o Estranho Thomas tem essas entidades, até pior do que essas entidades, e poucas pessoas são as que sabem, as que conseguem enxergar.
Então, isso que você está vendo, ainda que não representasse a verdade, no mundo espiritual, os demônios são assim. Por isso que criança chora, bebê chora, as pessoas sentem calafrio, por causa de entidades como essa. Eu sempre recomendo para as pessoas a oração protetora do Criador, que é o escudo e proteção de Deus, que é o Salmo 91. Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Você nunca sabe a emboscada que as trevas estão fazendo para a sua vida. Você nunca sabe. Então é extremamente importante ter um vínculo com o Criador, tá? Então, assim, fica aí as imagens, né? A gente tem essa imagem aqui. Tem aqui, ó, olha só, as cadeiras se mexendo. E eu falo, aquele tipo de entidade é justamente o tipo de entidade que mexeria essas cadeiras aqui, ó. É exatamente esse tipo de entidade. E outra coisa, é o tipo de entidade que é cultuada por religiões ancestrais, que não entendem aquilo que está cultuando. Elas pensam que estão cultuando um anjo, que esse anjo tem olhos azuis, cabelos loiros, que esses anjos vão trazer boas colheitas. Elas não fazem ideia do que elas estão cultivando, né? E se elas pudessem ver, elas não fariam o que elas fazem. Então, o Criador, ele cega os nossos olhos perante ao mundo sobrenatural para que a gente possa viver a nossa vida o mais normal possível. Porque se a gente fosse enxergar o mundo espiritual de fato, a gente não sairia nem de casa. Porque a coisa, ela é muito pior do que a gente imagina, ó. Olha só, a coisa sai da pessoa, ó, só da pessoa, e ela entra na outra pessoa. Por isso eu falo, a Rebeca Cabral já avisava, né, a importância de você manter um vínculo com o Criador. A Rebeca Cabral, ela tão preocupada nessa história que ela fazia uma carta e escrevia de próprio punho falando que a alma dela era de Jesus, que o vínculo dela era de Jesus, que ela pertencia a Jesus. Ela fazia uma carta, uma aliança de sangue com Jesus. Mas eu entendo o ponto de vista dela. Ela viveu tamanho horror, ela se envolveu no mundo de trevas, de bruxo, de gente poderosa, gente que queria destruir ela, que ela tinha que fazer uma aliança mesmo com o Criador, de todas as formas, para garantir que quando ela fosse dessa para melhor, que ela estivesse nos braços de Jesus. E ela já não está mais entre nós, tá? E ela fez a carta de próprio punho. Eu não acho errado fazer. Mas você vê que pela vida que ela levou, ela fazia, porque ela sabia do mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é muito forte. A gente nunca pode desmerecer o mundo espiritual, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Esse é um fato importante. Por favor, deixe o seu like, inscreva no canal. E quem quiser o meu contato pessoal, trocar uma ideia comigo, participar dos nossos grupos, conhecer o meu trabalho, como que eu estou mudando a vida das pessoas, é o primeiro link na descrição. Você vai poder ler, atenuar, aprender sobre o assunto. E depois que você aprender, você vai ver os testemunhos dos alunos que mudaram de vida a um preço extremamente acessível. Só confere se tem vaga, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Fique na paz.